Bem, minha gente, nós vamos continuar falando sobre teologia e pós-modernidade, só que enquanto antes a gente estava falando sobre a crítica que Alessandro Rocha, no seu livro Teologia Sistemática no Horizonte Pós-Moderno, faz aquela questão da reprodução da teologia em vez de uma produção teológica. Aqui vem algumas sugestões agora. No último capítulo, ele faz considerações sobre a possibilidade de uma nova abordagem metodológica para o discurso teológico sistemático. Qual é a intenção? Identificar a existência de uma discursividade univocizante, ou seja, vamos identificar a existência de uma capacidade de discurso unívoco, com um sentido só na teologia sistemática, tão bem caracterizado pela modalidade manualística, que é dos manuais de teologia sistemática. E aí, o que ele pelo menos observa aqui? Os indícios do atentado à vida da teologia estão por toda parte, desde a experiência de fé agonizante, que se vê substituída por um modelo doutrinário que tenta regular sua intrínseca subjetividade, passando pela mediação cultural, que a partir de um processo de deshistoricização foi relegada à identificação com um cadáver mumificado, detentor das chaves do sentido, até o discurso sistemático, que, desviado de sua condição de construto social, observa seu definhamento profundo e contínuo, transmitido na tentativa apologética de encontrar o elixir da vida. Então, a gente observa no texto dele que as pessoas têm uma experiência de fé, mas essa experiência de fé acaba agonizando numa substituição por um modelo doutrinário. Então, em vez de eu ter a minha experiência de fé, eu acabo repetindo alguns dogmas religiosos em vez de pensar sobre a minha experiência de fé com o pensamento de então, em vez de pensar com o pensamento do século XVI, do século XVII ou do século XVIII. E aí, por exemplo, a gente tem a experiência de fé que, em vez de ela passar por um modelo doutrinário regulador do tipo, olha, a sua fé é isso, 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 isso e isso, E em vez de ela ficar presa a uma mediação cultural, ou, por exemplo, um saber desencarnado da realidade, um saber do tipo, olha, isso aqui é isso aqui, e não necessariamente isso aqui que eu estou vivendo foi isso aqui numa determinada época, numa determinada região. Só que isso aqui é mais do que essa experiência que o catecismo está dizendo. Vou pegar um exemplo. Deixa eu ver. A literatura sapiencial, ela tem aquela ideia de que você faz algo e algo vai acontecer em consequência do que você fez. Então, se você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, vai dar fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer vai prosperar. E se você for igual aos ímpios, você não vai ser assim. Você vai ser como uma palha que o vento leva, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios vai perecer. E aí, Deuteronômio 28 vai estar dizendo que se você atentamente ouvir a voz do Senhor, Deus vai abençoar você no campo e na cidade. O que acontece com Jó? Ali é uma quebra desse discurso.
Ali vai mostrando que nem sempre os bons meninos passam uma vida sem sofrimento. Nem sempre as coisas ruins que vão acontecer na sua vida acontecem porque você fez uma coisa errada. Mas a mentalidade de então não era essa que a gente tem agora. O livro de Jó surge justamente para mostrar que existem as exceções. Porque quem está dentro da narrativa de Jó não entende que há as exceções. Os colegas dele estão lá confortando, mas estão dizendo assim: confessa logo, Jó. Conta logo o que você fez. Jó, abre o jogo. Somos amigos. Confessa logo para Deus e acabe esse problema. Por quê? Porque essa era a mentalidade de então. Então, não sei se dá para perceber que assim, uma compreensão teológica, ela nasce num lugar. Ela não vem do nada, né, com fundo musical taran, direto do céu. Ela brota. Então, em vez de a gente ter uma experiência do céu que passa por um saber desencarnado, como no caso, a crítica que o Alessandro faz à filosofia metafísica, que a gente possa pegar essa experiência de fé e já transformá-la num discurso sistemático, não necessariamente no enquadramento apologético, como assim, olha, a minha experiência é verdadeira e a sua é a falsa, mas uma coisa do tipo, olha, eu tive a minha experiência e à luz das escrituras, como é o nosso caso, já que somos cristãos, à luz das escrituras eu percebo que outros personagens das escrituras tiveram uma experiência como essa. Aí talvez alguém diga, mas se a gente pegar esse caminho, como é que vai ser a questão da fé cristã? Bem, fé cristã significa que você entregou sua vida a Cristo, que você segue a Jesus Cristo, significa que você abraçou a tradição cristã, então você está vinculado de certa forma a isso. A diferença é que você não vê essa tradição como se ela fosse a realidade em si, mas ela é um modo que a gente tem, até porque a gente só tem o modo da gente, né? É um modo que a gente tem para viver a fé da gente. Você só tem como experimentar o seu relacionamento com Jesus na perspectiva que você tem, seja pentecostal, neopentecostal, tradicional, só desse jeito, você não tem um outro jeito. Entende? Então é importante. É engraçado que o ar-condicionado não funciona direito, mas ele funciona o suficiente para esfriar o café, né? Porque onde não tem o ar-condicionado, o café demora mais para esfriar. Mas aqui sempre esfria mais. Só que é estranho, porque o ar esfria o café, mas não refresca a gente. Mas vamos seguir. E aí nesse caso, né, continuando aqui, ele até diz, né, uma forma mais adequada de descrever a dependência, né, que o discurso unívoco carrega em si e dissemina por onde passa, pode se dar numa leitura, como é que eu posso dizer? Quando você, por exemplo, observa, né, ele faz uma citação de uma poesia de Morte e Vida Severina, em que no diálogo entre Severino e a mulher da janela, que mais tarde descobre ser rezadeira, desvenda-se um paradoxo do sertão, lugar das experiências profundas da vida. A sobrevivência que se afirma como sobremorrência, ou seja, a sobrevivência com a morte, ou melhor, da cultura da morte, e por que não, da morte da cultura. Então, ele vai mostrando que assim, a morte, ela faz parte da realidade do sertão. Enquanto alguns, por causa da experiência da morte, entendem que estão sobrevivendo, outros entendem que estão sobremorrendo. E eu estava até brincando agora há pouco com o Carlos, falando, né, que para o dono da funerária, para o dono do cemitério,
a morte tem um significado diferente. Para nós, meu Deus, morreu mais alguém. Para o outro, opa, já salvou a escola do meu filho. Mais dinheiro em caixa. É negócio. Entende como é que é o negócio? Assim, claro que ele não vai falar assim com a gente, chorando lá na porta dele, mas é mais ou menos assim. Então é importante a gente ver que existe a realidade e existe a leitura da realidade. O modo como digamos, vamos pensar até mesmo na questão de um médico em relação a alguém sentindo algum tipo de dor. O olhar dele é diferente do nosso. É a mesma realidade. Vamos pegar aquele pessoal que gosta de botar pó de café, manteiga, um monte de coisa na queimadura? Quando chega lá, o enfermeiro tem que raspar tudo? Uma pessoa comum não vai fazer isso. Mas o profissional de saúde já está acostumado. É a mesma realidade, mas a visão é diferente. É como, digamos, por mim eu não mataria uma barata, eu não mataria uma lagartixa, eu não mataria uma lacraia. Eu pegaria e jogava lá fora no quintal. Mas eu mato por quê? Primeiro, pelo desespero da mulher. E segundo, se aquele bicho está rindo. E segundo, além do desespero da mulher, se eu jogar no quintal e o bicho voltar, já pensou se for tarde da noite? Vai infernizar a minha noite. Então o que acontece? Eu vou e mato logo o bicho. Tem gente que mata a gente e numa boa. Por exemplo, eu vi uma matéria de um camarada que foi executado por uma dona que mandou ele executar uma outra dona que fazia procedimento estético clandestino. E aí nisso, o que eu, por exemplo, estava impressionado? Que acho que no dia seguinte da execução ele tinha saído com os colegas para beber. Eu pensei assim, meu Deus, minha consciência pesa se eu atropelar um cachorro. Minha esposa outro dia me deu uma bronca, porque eu podia tomar uma batida na traseira. Cachorro, calmo, sereno, tranquilo, na minha frente. E eu ando varado, né? Aí eu dei aquela freada, o carro vai escorregando assim, né? Aí se é chuva, já ia patinar, né? Aí o carro escorregando assim, ele ainda olha com aquela cara de folgado e segue. Aí a Gisele, se tem um carro atrás, não sei o que lá. Eu não consigo conceber como é que um camarada que é cliente da dona que faz o procedimento estético clandestino, ela fala assim, olha, fulana de tal está fazendo um procedimento estético clandestino também, está fazendo o preço mais em conta, a concorrência está aumentando, mata ela para eu ficar, né, de boas. Aí ele foi, né, apareceu o vídeo, né, ele com capuz e tudo tal, mas estavam os traços físicos, o cavanhaque e tudo, a mulher com a mão amarrada, ele descendo o prédio, né, a câmera do prédio, ele empurrando ela para levar para executar e tudo tal. E aí apareceu ele, acho que um dia ou 2 dias depois, com os amigos indo beber. Pô, eu para atropelar um cachorro eu fico com a consciência pesada. Mas o cara para fazer essa execução não ficou com a consciência pesada. Então você percebe como é que assim, a realidade ela pode ser uma, mas ela não é a mesma. Não sei se está dando para entender, a realidade é uma, mas ela não é a mesma. Né? E a gente precisa lembrar disso, inclusive na experiência. Né? E aí alguém vai dizer assim, pastor, então quer dizer que é a mesma coisa, né? A entidade da Umbanda com o santo da Igreja Católica, o orixá, né, do Candomblé, o anjo, né, da fé cristã. Não é isso que eu estou dizendo. Eu entendo que assim, cada tradição tem o seu credo, e se a gente começar a acreditar em tudo, a gente pode ser até gente boa, mas cristão a gente não vai ser mais. É só isso, assim. Você quer pegar esse caminho? Pega, mas não vai ser mais cristão, porque cristão já diz, né? É cristão, ele segue a Jesus Cristo, ele crê em Jesus Cristo. Então ele vai respeitar todo mundo, mas assim, desculpa, mas Exu para mim não faz sentido. Para mim quem faz sentido é Deus, né? Então, você tem o seu caminho, você vai lá no centro conversar com o espírito de fulano de tal que voltou. Eu não. Independentemente do sofrimento que eu estou passando, eu creio no Deus que está comigo, e se eu andar pelas águas, os rios não vão me submergir, se eu passar pelo fogo, as chamas não vão me arder, né? Ele não me prometeu o céu sem tempestade, mas ele disse que se eu crer nele,
eu vou voar como águia, e águia voa acima das tempestades. Entende? Eu não quero saber do que o espírito de fulano de tal. Então, não sei se dá para entender, eu não estou adotando a fé do outro. Eu tenho a minha fé, mas eu compreendo que a minha razão é limitada para eu poder dizer, a minha fé é isso aqui. Não, a minha fé é isso aqui, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo fala. Agora eu vejo em parte. Vai chegar o dia que eu vou ver face a face, mas agora eu vejo em parte. Eu não vejo, né? Eu não conheço, como ele diz, eu vou conhecer como eu sou conhecido, né? Mas assim, mas ele por enquanto não conhece, ele só é conhecido, né? E aí, por exemplo, é importante, né? Conforme diz a proposta, né? No caso, um saber teológico que seja encarnado, uma encarnação que acontece na aceitação radical da própria cultura como elemento mediador de todo o saber teológico, né? De você, assim, conversar, por exemplo, quem pensar diferente de mim pode até me julgar, mas eu entendo que se Calvino não fosse dos cantões da Suíça, se Lutero não fosse da Alemanha, eu imagino que eles descreveriam um Deus festeiro, um Deus que gosta de alegria, um Deus tropical. Está entendendo? Eu entendo que se os missionários saíssem daqui para evangelizar outros lugares, eu não acho que eles iam encher as mulheres de outras nações de pano, porque, como eu disse, né, há um tempo atrás, quando os cristãos eles chegam aqui na América Latina, seja na América Central ou na América do Sul, o que os cristãos fazem? Eles tratam de cobrir as nativas. O problema não estava nas nativas, porque os nativos não tinham esse problema nos olhos que eles tinham. A mente deles é que já estava toda contaminada e eles achavam que eles estavam trazendo pureza. Então é importante a gente pensar nisso, né? Quero só tentar ressaltar aqui, não estou justificando a irmãzinha casada que levanta os braços e mostra a barriga no culto, tá bom? Tá, pelo amor de Deus. Não estou justificando isso. Eu só estou dizendo que, assim, não é a quantidade de pano que vai diminuir a lascívia numa igreja. O problema da lascívia está no coração humano. Está no fato de repente, aquela irmã olhar para aquele irmão com pensamentos impuros. Está no fato daquele irmão olhar para aquela irmã como se ela fosse um objeto, uma coisa, um punhado de carne, e não uma pessoa, e não uma alma, e não alguém que tem crise. Porque, observa bem, para pegar, apertar, espremer e fazer sexo serve, para discutir relação não serve. Sinal que a gente não quer a pessoa, a gente quer a coisa. Entende? Assim, é que dói. Eu sei que do jeito que eu falo, né, as pessoas ficam com raiva, mas é isso. Não, eu sei que é a realidade, mas o povo não gosta de ouvir, né? A gente gosta de ouvir que a gente é bom, a gente gosta de ouvir que a gente é maravilhoso, né? O pregador está nervoso, discriminando todo mundo. Então, diante desse caso, né, a ideia de você respeitar a cultura, né? E assim, a questão, né, de que o falante ele considera seus ouvintes, né, como pertencentes a um subconjunto diferenciado por um vínculo de intimidade. O ouvinte tem sua interpretação da realidade. Quem disse que a realidade é só o que o falante faz, né? E assim, seria uma virada na linguística que, abandonando a dimensão conceitual da fala, abre-se a sua condição simbólica para produzir um saber encarnado, né? A questão de Deus não apenas o Deus em si, quem Deus é, mas quem Deus é para mim e quem Deus é para você, e a gente conversar sobre isso, né? Claro que sempre à luz das Escrituras. E aí, no caso, não seria necessariamente aquela coisa cristalizada, mas aquela coisa que a gente pode conversar. Por exemplo, eu poderia ver Deus como o gênio da lâmpada, mas eu poderia também ver Deus como um cliente. Tem gente que vê Deus como aquele vendedor de sapato que a gente não gosta, pede outro, não gosta, pede outro, não gosta, pede outro.
Mas a gente poderia ver Deus como cliente. Tá bom? O senhor quer mais alguma coisa? O senhor está satisfeito? Então, assim, não tem problema ver Deus dessa forma. Só que alguém vai ficar escandalizado. Por quê? Porque Deus é apenas o Senhor. Só que Senhor é um modo para a gente ter uma ideia de que Deus é alguém que está acima. Pai, alguém que merece respeito, mas que também confere intimidade. Percebe que é metáfora. Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto ter você debaixo das minhas asas como uma galinha reúne seus pintinhos. Jesus é mulher? Jesus é gay? Não. Mas ele diz que queria ser como uma galinha. Qual o problema? Só que a nossa mente viciada tem dificuldade com essas questões metafóricas. E a gente cisma que assim, ó, Deus é isso, Deus é aquilo. Se não for, não brinco mais, né? E aí, por exemplo, a gente precisa, né, usar ferramentas que permitam à própria comunidade de fé falar sobre suas experiências, suas próprias experiências, sem ter de se dobrar a normas prescritas, nem a definições teológicas preconcebidas em algum momento histórico, cultural, que se queiram universais. Não são universais, eles são históricos culturais. Boa parte das coisas que a gente prega, que a gente tem na escola bíblica, que a gente canta, surgiu em algum momento da história. E é importante lembrar disso. Seja na história do Antigo Testamento, seja na história do Novo Testamento, seja na história da igreja primitiva, seja na história da igreja medieval, seja na história da igreja reformada, seja na história da igreja brasileira. Nada veio assim, ó, Deus de lá de cima chegou e toma aí, ó, acredita nisso agora. Não. Pessoas sentaram, debateram, discutiram, chegaram a um consenso. Quem pensar diferente disso é herege. Foi assim que se deu, né? E a gente tem que lembrar disso. Claro que eu não estou dizendo para você chegar agora na sua igreja e falar assim: gente, ninguém acredita em mais nada disso. Agora a gente vai reinventar a igreja cristã. Teu pastor te dá uma coça e depois pede perdão à igreja. Acabou, gente.